Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. A nossa meditação de hoje é em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos estar lendo a mensagem inteira, mas a nossa meditação será a partir do versículo 8, onde Estevão, o primeiro mártir, e que diz o seguinte: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente vê aqui, irmãos, que coisa impressionante, Aqui os apóstolos, duas coisas me chamou a atenção aqui, ficou enfatizado, E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, não basta ser homens com todas essas qualificações, das quais os apóstolos mencionaram aqui para que fosse, É necessário receber, ali dos pastores, do pastor da igreja, no caso ali eram 12 pastores, E orando-os, lhes impuseram as mãos. E orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, oração por imposição de mãos sobre os 7 homens separados para cumprir uma nova missão das suas vidas, dali em diante, na obra do Senhor, E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, os sacerdotes eram aqueles homens na época que crucificaram Jesus. Eles eram os poderosos da lei de Deus, Eram os homens que se achavam, e na verdade era mesmo, de acordo com as leis, eles eram as pessoas mais importantes das leis do Senhor. Eles não conheciam a doutrina de Jesus. Eles não sabiam, não entendiam e não aceitavam que Jesus tinha vindo para assumir a ponta, para implantar um evangelho genuíno, real e verdadeiro, sem tirar uma vírgula, um tio ou um jota da lei que Moisés deu, Ele apenas veio fazer cumprir, mas não de forma dolorosa como era antes, dente por dente, olho por olho, Veio fazer cumprir através da graça,
através do amor, né, do conhecimento, da sabedoria, do entendimento que vem do próprio Senhor Jesus por intermédio do seu divino Espírito Santo, né? Ficar em Jerusalém até que do alto recebais poder. Aquele Espírito Santo que eu mencionei a vocês, que o Pai haveria de enviar em meu nome, né? Vocês vai receber, né? O batismo do Espírito Santo com fogo, né? Para que vocês ficam homens valentes, valorosos, né? Na santa palavra de Deus, embaixo da potente mão de Deus. Valentes e valorosos, sem espadas, né? Sem espada de 2 gumes, né? Sem faca, sem revólver, sem porrete, sem pedra, né? Mas a espada de 2 gumes verdadeiramente é a palavra de Deus. Vocês ficarão poderosos, né? Através da oração, pregando esta palavra e sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, e aí, Estevão, o primeiro mártir, né? Esse varão valoroso, temente a Deus, que despontou entre os 7, né? E ninguém podia resisti-lo por causa do Espírito de Deus que nele habitava, e tão forte sabedoria, conhecimento, entendimento e poder que vem do Senhor. Ninguém podia resistir. Tanto é que arrebataram, partiram para cima dele, o arrebataram e levaram preso e levaram ao conselho para tentar matá-lo, né? E aqui a palavra diz o seguinte: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Ou seja, pegaram na marra à força, juntaram a multidão contra ele, né? E assim o fizeram e levaram ele, né, à frente do conselho, né? E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que lei? A lei de Moisés. A lei de Deus dada por Moisés, né? Então eles usaram essa mentira, né? Arranjaram falsas testemunhas para ali na frente do conselho depor contra Estevão, inventando mentiras contra ele, né? E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia, Pai. A palavra do Senhor nos afirma dizendo, né? Quando vos levarem diante do juiz por causa do meu nome, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque na mesma hora o meu Pai enviará o seu Espírito, né?
À mesma hora, meu Pai lhes dará palavras com que haver de responder. Né? Ou seja, não temos necessidade de montar uma defesa escrita para que nós chegamos na frente do juiz e apresentar uma defesa decorada. Não. Quando fomos presos, levados diante das autoridades, por causa do nome de Jesus, o Senhor disse: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque na mesma hora meu Pai vos enviará o seu Espírito e o que haveis de falar. Né? Que assim viram o rosto de Estevão exatamente dessa forma. Né? Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, ou seja, o rosto de Estevão resplandecia, né? Pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que nele habitava. Coisa tremenda, irmãos. É Cristo, é Jesus, é poder de Deus. E a referência diz o seguinte, a partir do versículo 8, né? Estevão, o primeiro mártir, né? Estevão, cheio de fé e de poder. O Espírito Santo deu a Estevão poder para realizar prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 8. E lhe deu grande sabedoria para pregar o Evangelho, de tal maneira que seus oponentes não podiam contestar os seus argumentos. Versos 10. Confira em Êxodo, capítulo 4, versículo 15. E em Lucas, capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Verso 10, né? Está escrito o seguinte: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, habitava nele o tempo todo o Espírito Santo do Senhor, né? E o homem que aceita Jesus, após ter aceitado Jesus, entregado a sua vida para Cristo inteiramente, né? Como diz um querido e amado irmão que eu tenho, né? Lá de Patrocínio Paulista, ele fala, né? A renúncia total, né? Esta palavra renúncia, né? Eu aprendi com ele, né? Meu querido e amado irmão, né? Não vou falar aqui o nome dele, mas ele sabe. Se ele vê esse vídeo, ele sabe que eu estou falando dele, sabe quem é que é. Não estou autorizado a falar o nome dele, mas ele sabe que esta palavra eu aprendi com ele, né? A renúncia, né? O homem precisa renunciar ao mundo e ao pecado. É claro que ele aprendeu isso na Bíblia e da Bíblia, né? Mas eu aprendi com ele, né? Eu era novo convertido, quando mudei para Franca, para Patrocínio Paulista mais especificamente, né? E aí ele usava muito essa palavra, renúncia, né? E eu pude entender, né? A partir dali, né? Graças a Deus o Senhor foi me acrescentando a cada dia, né? Conhecimento, sabedoria, entendimento e sobretudo a graça do Senhor, eu fui compreendendo, né? O homem precisa renunciar ao mundo e ao pecado de forma ampla, geral e restrita. Renunciar é deixar tudo, é abandonar tudo. É abandonar tudo tanto quanto desagrada a Deus. E como é que eu posso saber, pastor Israel, o que eu faço que desagrada a Deus? É simples e fácil e prático e objetivo. É só você meditar na santa palavra de Deus diariamente. Medite todos os dias. Não fica só ouvindo, não. Pega a sua Bíblia e todos os dias você lê. Coloca nela ali um marcador de página e vai avançando.
Se você quiser ler a Bíblia inteira, comece em Gênesis e termine em Apocalipse, né? Mas se você não quiser fazer, se você acha que não dá conta, né? Você vai lendo aonde você quiser, qualquer lugar. Eu falo muito isto. A Bíblia Sagrada fechada é um livro como outro qualquer, o aspecto dela. Mas você abrindo ela para meditar e para ler qualquer página, é a boca de Deus falando com você, falando comigo, falando conosco, qualquer página. Mas eu sempre recomendei aos novos convertidos que aceitaram Jesus comigo na minha igreja, né? Graças a Deus, Igreja de Cristo, que eu vim dirigindo, né? Comecei pela misericórdia de Deus em 2006, 2007, né? E estou até hoje, né? Então eu sempre recomendei aos novos convertidos leitura de salmos, né? Começa no Salmo 1, leia um salmo todos os dias. Se você quiser, se eu quiser ler 2 ou 3, posso? Pode ler 2 ou 3 se você quiser. Só que eu te digo para você que você precisa ler, meditar e buscar o entendimento. Não é para você ler e passar batida e ir embora, não. Você tem que ler, meditar, buscar o entendimento e após ler, buscar o entendimento, entender, né? Colocar em prática aquilo que você aprendeu, né? Porque a palavra de Deus é vida e vida com abundância, né? Coloque em prática. Lê uma carta por dia, 2, 3, mas de preferência que você leia pelo menos uma. Não tem necessidade de ler 2 nem 3. Desde que você leia, medite e busque o entendimento. E Deus vai te dando graça a cada dia que passa. Você vai crescendo em conhecimento, né? Conhecimento, sabedoria e entendimento. E Deus vai te dando graça. E você vai se tornando um varão valoroso embaixo da potente mão de Deus, né? Tudo para a glória do Senhor Jesus. Nada para a nossa glória. Tudo para a glória do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E fala aqui no verso, em Êxodo, capítulo 4, versículo 15, né? E também em Lucas, capítulo 21, versículo 15. Tem a referência deste poder, dessa graça de Deus que vem sobre nós, né? Sobre o Espírito Santo do Senhor, né? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, né? Dando sequência na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. É coisa linda, é coisa maravilhosa. É Cristo, é Jesus, é poder de Deus, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. É o Senhor Jeová dos exércitos, é o Eu Sou, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. É o Deus vivo, é o Deus de Israel, é o meu Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém!